Luke, agora a gente tem algumas perguntas sobre visto e imigração, que são assuntos que interessam muito aos brasileiros. A gente sabe que os brasileiros viajam muito para os Estados Unidos e a primeira delas é sobre a fila para emissão de vistos, para análise de vistos. Os consulados americanos aqui no Brasil, eles têm filas que às vezes ultrapassam um ano de espera para quem está requerendo visto. Quando baixa disso, não baixa muito, 300 dias, 250 dias. Existem esforços para melhorar esse fluxo de análise do pedido de visto? A gente entende que a questão dos vistos é muito importante para todos os brasileiros e estamos trabalhando muito para atender uma demanda histórica de vistos que a gente tem visto este ano. A gente tem a expectativa de emitir mais de 1,2 milhões de vistos este ano, que é o maior número na história das relações bilaterais entre os nossos dois países. Então, já tem essa demanda muito importante que existe aqui no Brasil. A gente está trabalhando muito para atender essa demanda e diminuir o tempo de espera, e o jeito mais eficaz que a gente tem para diminuir o tempo de espera é de abrir mais vagas para entrevistas de visto. Então, desde junho, mais ou menos, a gente abriu mais de 300 mil vagas adicionais para entrevistas de vistos, que tem diminuído pela metade, mais ou menos, o tempo de espera em todo o país. Eu não posso dar estatísticas muito detalhadas sobre cada consulado, porque muda quase todos os dias o tempo de espera, mas a gente conseguiu sim reduzir bastante o tempo de espera. A gente aumentou a quantidade de oficiais que a gente tem para realizar essas entrevistas e processar os pedidos de visto. E eu acho que a gente está conseguindo fazer uma diferença nas vidas diárias dos solicitantes de vistos. A gente já viu o Brasil como um dos países que mais emite vistos para os Estados Unidos este ano. Geralmente os consulados são entre os 10 mais produtivos, vamos dizer, no mundo. Então é uma grande prioridade para a gente. E o importante também é de entender que a gente flexibilizou recentemente muitos dos processos de pedir visto aqui no Brasil, especialmente depois da pandemia. Eu digo isso porque, para quem já teve um visto nos últimos 4 anos e venceu recentemente nos últimos 4 anos o visto válido, eles muitas vezes conseguem renovar o visto sem ir para o consulado para uma entrevista. A gente criou este novo programa para poder flexibilizar este processo. Então, eu digo isso porque uns 20% dos solicitantes de vistos que aparecem no consulado nem precisam aparecer. E que também tem um impacto nessa questão da fila de espera. Certo, Luke. Você pode explicar para a gente, então, qual que é a diferença de um brasileiro que quer pedir um novo visto para os Estados Unidos e um que vai renovar um visto? Absolutamente. A gente flexibilizou muito o nosso processo de solicitação de visto. E sim, existe uma diferença que a gente tem que distinguir entre quem está pedindo o visto pela primeira vez e quem está renovando o visto. A gente criou um processo para a renovação de visto para quem teve um visto que venceu nos últimos 48 meses, para eles não ter que necessariamente ir para fazer uma entrevista de novo, para renovar o visto. E geralmente tem como marcar este processo de renovação numa questão de dias, dependendo um pouco em qual consulado seria solicitado esse processamento de visto. Então, o importante seria, para quem já teve um visto que recentemente venceu, de olhar no site da Embaixada dos Estados Unidos para conferir e ver se tem como aproveitar deste novo processo para evitar uma situação em que tem que visitar pessoalmente a embaixada ou um consulado para realizar uma entrevista e poder aproveitar, em vez disso, o novo processo que a gente criou para flexibilizar este processo.